Olá a todos. Lord Robert Skidelsky está se juntando a nós hoje, um professor emérito de economia política, autor e também membro da Câmara dos Lordes do Reino Unido. É um grande privilégio falar com você. Eu li seu trabalho, vi suas entrevistas, então é maravilhoso finalmente falar com você. Bom estar no seu programa. Bem, eu queria começar com as políticas britânicas em relação à Ucrânia, porque grande parte da Europa tem sido bastante hostil à diplomacia e, de fato, parece favorecer a busca pela vitória. Mas isso já está acontecendo há mais de 3 anos, e eu estava me perguntando como você está interpretando a situação na Grã-Bretanha. Qual é a aversão a seguir um caminho diplomático? E por que parecemos tão convencidos de que esta guerra precisa ser vencida? Bem, quero dizer, esse é um ponto excelente. Desde o início, era glória à Ucrânia. E tem que haver uma vitória ucraniana. E não há possibilidade de conversas ou negociações de paz, exceto nos termos ucranianos. E eu acho que essa continua sendo a visão. Quero dizer, acho que eles abandonaram a conversa sobre vitória, mas a paz tem que ser nos termos ucranianos. E, portanto, acho que por termos ucranianos, isso necessariamente significa, acredito, termos inastáveis Tritsa. Então eles sabem que há algum acordo sobre algo, mas é basicamente inaceitável para a Rússia. Ao adotar essa posição, o que estão dizendo é que não querem que esta guerra termine. O que estão realmente fazendo é colocar obstáculos nos esforços para acabar com a guerra por meio de um acordo entre a Rússia e os Estados Unidos. Acho que esse é o jogo que está acontecendo no momento. Eles estão meio que obstruindo as negociações de paz, porque na verdade não querem que a guerra termine, exceto nos termos ucranianos. Bem, eu vi muitas dessas narrativas, e como elas acho tem um desfecho muito infeliz. Ou seja, antes da invasão russa, quando dizemos que não há garantias de segurança, isso meio que deixou o militar como a opção preferível para os russos. E também, quando dizemos que não teremos paz antes que os russos se retirem, isso efetivamente significa que não haverá paz. E o mesmo acontece quando você promete que eles terão adesão à OTAN após a guerra, estamos sinalizando para os russos que eles precisam anexar todos os territórios que você não quer que acabem nas mãos da OTAN. Então acho que muito do que dizemos soa bem, mas acaba com consequências terríveis. Mas você vê isso como uma estratégia deliberada, no entanto, para prolongar a guerra? Você nunca sabe realmente quanto é deliberado e quanto é estupidez. E muitas vezes é difícil distinguir. Existe uma narrativa e as pessoas estão acostumadas com ela. Elas a aprendem de cor. Portanto, quando os eventos reais seguem em uma direção diferente, elas não sabem bem como mudar sua narrativa. Elas continuam realmente, como você sabe, galinhas sem cabeça. Elas continuam fazendo a mesma coisa. E assim é uma mistura dos dois. Mas sem dúvida, quero dizer, pense nesta coisa. A ideia da coalizão dos dispostos, enviando tropas da Grã-Bretanha, França, talvez Polônia, mas de qualquer forma, alguns outros países escandinavos, talvez para policiar o cessar-fogo, quando a Rússia disse repetidamente que não quer a OTAN em qualquer lugar perto da Ucrânia. Agora, isso está configurado para ser rejeitado, não é? Quer dizer, não posso acreditar que eles pretendiam isso seriamente. Eles estavam deliberadamente tentando sabotar as negociações, ou estavam desesperadamente tentando tornar a Europa relevante para o que estava acontecendo sem abandonar completamente suas posições anteriores? É difícil saber o que se passa na mente deles. Novamente, devemos intensificar as sanções. Devemos confiscar os ativos russos congelados, o que a Grã-Bretanha e a França querem fazer. Está sendo resistido por um ou dois outros, aqueles 200 bilhões de ativos. Agora esses são atos de guerra, eles não são atos de diplomacia. Então, o que você acha disso?
Você faz sua escolha. Eu acho que é deliberado. Acho que é uma tentativa deliberada de sabotar qualquer possibilidade de que as negociações entre americanos e russos possam ser bem-sucedidas. Sim, nossos líderes políticos neste país fazem o mesmo. Eles dizem, bem, podemos ter que contribuir com forças de paz para a Ucrânia para contribuir com a paz. Mas o que isso realmente significa é sabotar a paz, porque não pode haver negociações ou paz se pairar sobre eles a ameaça de introduzir soldados de países da OTAN na Ucrânia. As palavras que as pessoas usam são extremamente importantes. Quero dizer, é preciso entender o que está por trás delas. Porque, é claro, todos queremos paz, não é? Todos queremos paz. E quanto mais cedo, melhor. Mas temos que ter uma paz que deixe o status dos 4 oblasts de língua russa um tanto indeterminado, que ainda forneça um papel para a OTAN, que ainda, de certa forma, exija que a Rússia pague reparações. E quanto a levar o governo russo a julgamento no Tribunal Internacional por crimes de guerra? Bem, ainda não tiramos isso da cabeça. Mas veja, qual é a posição? Quero dizer, parece-me que eles não disseram, vamos apoiar os esforços de Trump. Certamente tentar melhorá-los, mas ser construtivos dessa forma. Em vez disso, é uma estratégia diferente que estão perseguindo. Qual é essa estratégia? Porque acho que há um reconhecimento crescente agora de que estamos perdendo esta guerra. E se não podemos vencer, e vemos que os ucranianos estão perdendo mais homens a cada dia, mais território, mais equipamentos, que não podem ser substituídos, especialmente agora que os americanos estão se retirando, qual é exatamente a estratégia? O que é a coalizão dos dispostos? Um termo infeliz, eu acrescentaria. Quais são os possíveis objetivos? Ou isso é apenas autoilusão neste ponto? Bem, não está claro quais são os objetivos. Há uma onda de russofobia, e se você lê os comentaristas da grande mídia, o que está em jogo é o futuro da Europa. A Rússia é uma potência expansionista. Não é apenas que ela queira recriar o antigo império ao seu redor, mas iria mais longe, se fosse permitido. Então esta é uma batalha pela Europa. Mas é uma batalha muito estranha pela Europa, porque é uma batalha pela Europa até a última gota de sangue ucraniano. Assim, a Ucrânia, na verdade, não é o ator principal, de certa forma, nesta grande narrativa. É simplesmente, pode-se dizer, quase uma vítima sacrificial. Mas o enredo principal é o enredo anti-Rússia. E a Rússia é um perigo, é uma autocracia. Autocracias são agressivas. E nós, as democracias, temos que resistir a elas. A Ucrânia acontece de ser o ponto específico em que há alguma resistência, mas poderia ser a Moldávia, poderia ser a Geórgia, poderia ser a Estônia. Então, se você pensar nesses termos, se essa é a sua visão da situação, então quero dizer, a estratégia é simplesmente resistir em qualquer ponto em que esse urso russo tente atacá-lo. Não acho que seja algo mais sofisticado do que isso. Devo dizer a propósito, na minha opinião, e na de muitos especialistas, isso não é o que a Rússia representa. Quero dizer, me parece que a Rússia sempre quis vizinhos fracos. Historicamente, voltando ao século XIX, agora os chamamos talvez de estados-tampão ou algo assim, mas não quis conquistar, sabe, a Europa. Mesmo uma grande parte da Europa não quis fazer isso. Então acho que a estratégia, na medida em que é resistir à ofensiva russa, é equivocada e impede as reais possibilidades de paz. Walter Lippmann escreveu há um século sobre propaganda que, em termos de apresentar o mundo como uma luta entre o bem e o mal, tinha o efeito positivo de mobilizar o público ou obter seu consentimento para a guerra. Mas ele disse que a desvantagem era que se tornava impossível alcançar uma paz viável, porque se você pensa que está em uma luta do bem contra o mal, o compromisso se torna apaziguamento, o que soa muito como a maneira que falamos hoje.
E isso, é claro, é uma das fraquezas da democracia. Uma vez que as democracias aceitam um certo tipo de narrativa, ela se torna uma cruzada moral, e é muito difícil detê-las. Aqui está uma citação interessante, se me permite, de 1836. Em 1836, John Stuart Mill afirmou em um ensaio que o governo havia sido tomado pela doença epidêmica da russofobia, um pânico irracional que desencadeou um aumento desnecessário nos gastos com defesa. Então é isso que acontece. Você tem a russofobia. Eles estão prestes a chegar. Portanto, isso permite que você obtenha um aumento nos gastos com defesa através do parlamento, neste caso. Toda a esquerda e a direita podem se unir nessa questão. Existe essa ameaça externa. Precisamos gastar mais com defesa. Nesse ponto, esquerda e direita podem estar em total acordo, porque é uma questão de segurança nacional. Uma das minhas ideias é que vamos ter o que agora é chamado de keynesianismo militar, chegando à Europa Ocidental à medida que eles liberam e afrouxam as regras fiscais. Eles já fizeram isso na Alemanha para expandir defensivamente. Para enfrentar o quê? A ameaça da Rússia. Bem, na década de 1830, você também tinha Richard Cobden na Grã-Bretanha, que lançou o panfleto sobre a russofobia. E esse era o mesmo alerta de que sim, temos preocupações legítimas de segurança em relação à Rússia. Mas ele disse que esse medo e ódio irracional e desenfreado da Rússia levava a gastos inadequados e também a políticas que não eram ideais. Em outras palavras, ruim para a Grã-Bretanha. Mas hoje em dia, o Resveis Hafernet Mode de Putin. Sim. Sim, sim. Mas veja, também na Guerra Fria havia a Rússia sendo o grande inimigo, querendo conquistar a Europa e dominar o mundo de alguma forma. Mas, na verdade, muitos dos trabalhos recentes sobre a Guerra Fria disseram que essa não era realmente a intenção de Stalin. Ele certamente queria grandes zonas de proteção, mas não estava realmente interessado em tomar o resto da Alemanha, França, Itália, Grã-Bretanha e assim por diante. E assim novamente. O que se tinha era esse argumento para gastos militares baseado na ameaça russa. E isso levou até mesmo Eisenhower, em 1961, a alertar contra o complexo militar industrial que estava tendo influência demais na política. Quais são antes? Por que essa guerra começou? O que desencadeou essa guerra? E também por que estão russos? Bem, eu acho que a Rússia, desde a queda da União Soviética, tem se oposto à expansão para o leste da OTAN. Acho que essa tem sido uma linha consistente. E eles dizem que Gorbachev foi prometido nem uma polegada a mais para o leste, quando concordou com a reunificação da Alemanha. Acho que tudo isso está bem estabelecido. Mas por que eles finalmente tomaram uma ação militar? A propósito, acho que a operação militar foi profundamente equivocada por parte de Putin. Foi mal calculada. Acho que eles pensaram que poderiam vencer ou alcançar seus objetivos muito, muito rapidamente, antes que qualquer repercussão global real precisasse ser considerada. Acho que isso foi um erro. Eles subestimaram a extensão da resistência ucraniana. Então foi mal calculado. E um resultado disso foram 2 membros extras na OTAN. Então você sabe, a política não estava certa. Mas o que começou isso, eu acho, o que levou ao momento da invasão, foram os eventos de 2014 na Ucrânia. Acho que os russos sempre até então, de 1990 a 2014, basicamente conseguiram manipular a política interna ucraniana para que fosse um vizinho fraco. E então você tem essa revolta de Maidan em 2014. Foi uma verdadeira revolta popular contra Yanukovych, que era o presidente na época, ou foi um evento manipulado pela CIA? E os russos, claro, acreditam que foi inteiramente um evento manipulado pela CIA, que fazia parte da expansão para o leste da OTAN. Você se livra de quaisquer forças pró-russas dentro da Ucrânia, e então a Ucrânia simplesmente se junta à OTAN em algum momento no futuro.
Acho que essa é a interpretação russa do que estava acontecendo. E isso levou ao primeiro ataque, que foi a anexação da Crimeia em 2014. Mas depois, o que os russos viram como a recusa de Zelensky em implementar o Minsk II, que era para estabelecer arranjos de autogoverno adequados para as 4 províncias russas, e sua rejeição a isso, e parece, na visão deles, sua tentativa de desrussificá-las. Esses pontos então levaram à invasão real. Acho que há algo na narrativa russa. Quero dizer, por que não seria? Quero dizer, os russos queriam russificar a Ucrânia em todas as vezes que estiveram lá, sabe? E agora a Ucrânia quer ucranizar a Ucrânia. E não acho que seja necessário postular que são nazistas, o que acho, você sabe, bastante absurdo e uma mentira implausível, mas eles querem criar uma Ucrânia ucraniana. E havia muitos russos lá. Então, ou os russos vão para algum lugar na Rússia, ou os ucranianos tentam, você sabe, transformá-los em ucranianos. E assim eu acho que essa foi a origem. Não acho que houve qualquer tentativa séria de restaurar o Império Russo ou a União Soviética. Essas eram ideias, sim, e se houvesse oportunidades, eles poderiam pensar em fazer isso. Mas não era um projeto. Acho que o projeto era parar a OTAN na Ucrânia. Bem, até 2014, apenas 20% dos ucranianos queriam se juntar à OTAN. De fato, para os serviços de segurança ucranianos, o principal parceiro era a Rússia. Também vimos em pesquisas que se os ucranianos tivessem que escolher um parceiro estrangeiro, a Rússia era a preferida. No entanto, há um ano, o New York Times publicou um artigo afirmando que no primeiro dia após a queda de Yanukovych, o novo chefe de inteligência da Ucrânia entrou no escritório. E a primeira coisa que fez foi pegar o telefone para ligar para a CIA e o MI6 para formar uma parceria trilateral contra a Rússia. Então parece, e também foi confirmado, que isso foi em grande parte o que desencadeou ou criou preocupações muito profundas na Rússia, que isso não era meramente sobre aspirar a avançar a democracia da Ucrânia. Quero dizer, acho que os russos não vão. Uma das coisas que sempre disse é que isso não é uma vitória total da Rússia, de forma alguma. Quero dizer, é uma vitória considerável para a Ucrânia. Em primeiro lugar, sua resistência tem sido muito, muito notável. E em segundo lugar, isso tornou a maior parte da Ucrânia anti-Rússia. Quero dizer, você sabe, você relata a descoberta anterior de que eles viam a Rússia como um parceiro. Mas se você bombardeia um país até destruí-lo por 3 anos, eles não vão te considerar um amigo. Claro que não. Quero dizer, então o que a Rússia realmente conseguiu é a criação de uma Ucrânia verdadeiramente independente. E devemos realmente reconhecer isso quando dizemos, não devemos deixar a Rússia sair impune. A Rússia não saiu impune. Acho que esse é um bom ponto. Sim, dizem que as nações nascem em guerras, e acho que isso é em grande parte verdade aqui também. E se você fizesse essas pesquisas hoje sobre a OTAN, elas definitivamente não se parecem com as de 2014. E acho que esse tem sido um ponto-chave. Um dos erros de cálculo, ou equívocos, como você disse. Você também mencionou um erro de cálculo, de que os russos pensaram que iriam entrar e resolver isso muito rapidamente em 2022. Mas acho que os russos também reconhecem isso neste ponto, que foi um erro de cálculo, porque no primeiro dia, após a invasão, o próprio Zelensky confirmou que os russos o haviam contatado no primeiro dia da invasão para iniciar negociações sobre neutralidade, mas isso nunca aconteceu. Eles pensaram que ele aceitaria isso. Mas o que você acha do argumento de que, novamente, os mediadores israelenses e turcos disseram que foi Boris Johnson, representando também os Estados Unidos e o Reino Unido, que entrou e pressionou para abandonar as negociações de Istambul? Acho que há muito nisso. Eu não sei como.
Ainda havia algumas questões a serem negociadas, mas as negociações em Ankara haviam chegado a um ponto em que teriam ido direto ao topo para resolver os detalhes finais, se isso fosse possível. E então há muitas evidências de que quando Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, foi a Kiev em 6 de abril de 2022, ele viu Zelensky e disse: "Olha, você pode fazer a paz se quiser, mas não vamos necessariamente endossar a paz que você fizer. E se você não fizer a paz, continuaremos a fornecer-lhe as armas de resistência." Agora, há muitas evidências. Agora, as pessoas dizem, bem, como poderia Boris Johnson? Ele não tinha nenhum papel particular. Mas a promessa de que a OTAN continuaria a fornecer armas à Ucrânia foi um incentivo muito, muito poderoso para não fazer a paz naquele momento. Porque naquele momento havia uma espécie de equilíbrio quase. A Rússia não tinha realmente alcançado seus objetivos, mas também não iria avançar mais imediatamente. Então havia uma chance, um ponto de equilíbrio na situação militar naquele momento, quando se poderia ter visto que eles poderiam ter chegado a um acordo. Então esse equilíbrio desapareceu. Os ucranianos começaram a ganhar terreno e eles perderam o interesse. E então, claro, a ideia de paz começou novamente em 2024 por causa de um impasse no campo de batalha. A paz, quando está quente e fria, depende enormemente do que está acontecendo no terreno e de quem acha que está conseguindo um acordo melhor. Tenho certeza de que os russos estão atrasando um pouco o processo de paz agora, não muito, para ganhar o máximo de terreno possível antes que o cessar-fogo seja assinado. Acho que você provavelmente está muito certo sobre isso. Mas também acho que essa é a narrativa quando dizemos que fornecer as armas é a coisa pró-Ucrânia e de apoio a se fazer. Acho que se opor a isso seria de fato tomar o lado da Rússia. Mas acho que as pessoas não percebem que fornecer as armas foi exatamente o propósito de evitar um acordo diplomático. E dado que agora vemos a destruição total, a devastação que foi imposta à Ucrânia, tendo a desafiar toda a ideia de que isso foi pró-Ucrânia desde o início. Isso tem sido devastador, em oposição ao que eles poderiam ter alcançado em uma negociação em Istambul, é claro, onde os russos teriam recuado em troca de neutralidade. Sim, quero dizer, aquele foi um momento crucial em fevereiro, março de 2022. Eu escrevi sobre isso e chamei de a paz perdida. E acho que muitas pessoas concordam com essa visão de que houve uma oportunidade perdida ali. E agora, quero dizer, por que neste momento dizer, veja, no momento em que a diplomacia é possível novamente, por que dizer vamos congelar, não congelar, mas usar confiscar 200 bilhões de dólares em ativos russos, quero dizer, isso não é uma abordagem de paz. Isso é intensificar a guerra. Quero dizer, sanções são armas de guerra. Elas eram ideais para países que queriam demonstrar uma enorme quantidade de indignação moral sem ter que lutar. Mas todas as evidências são de que elas não funcionaram. Elas raramente funcionaram, a menos que fosse em conjunto com combates reais. E além disso, elas fortaleceram a economia russa. As sanções econômicas criaram uma economia de guerra russa. Agora, há um ecology profundo por parte do Ocidente. É difícil contornar como as sanções falharam. De qualquer forma, muito obrigado.